Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Visões. Boa noite, Luciano. Eu sou a Genislene e eu compartilhei alguns poucos dias atrás o relato do acidente do meu tio. Cerca de um ano após eu ter tido a visão do acidente que o vitimou, por volta do ano de 1987, quando eu tinha 17 anos, um dia como outro qualquer, eu cheguei em casa do trabalho no final da tarde. Naquele dia eu estava sentindo uma tristeza e sonolência inexplicáveis, pois tudo parecia normal. Após tomar meu banho habitual, jantar e me sentar à mesa na varanda com meus tios e meu avô para uma conversa agradável, eu percebi que o meu corpo estava pesado e pedindo por descanso. No entanto, após a experiência que eu tive com a visão da morte do meu tio, eu passei a ter medo de dormir, receosa de que aquilo se repetisse. Vale ressaltar que naquela época não era comum procurarmos psicólogos ou terapeutas, pois esses profissionais eram vistos como destinados apenas aos loucos, e o tratamento era considerado caro demais naquela época. Enquanto eu me dirigia para o meu quarto, eu contei à minha tia o medo que eu estava sentindo. Ela sugeriu que eu rezasse e pedisse a Deus para não ter mais esse tipo de sonho. Embora eu tenha rezado com fervor, não adiantou. Em poucos segundos, ao me deitar, eu me vi de pé ao lado de uma moto no meio da rua, com um senhor gravemente ferido. Um rapaz estava de pé ao lado dele, crianças ao redor, e o rosto do senhor coberto de sangue não era totalmente visível para mim. Eu, sem reação, percebi que essas pessoas pareciam não me enxergar. Subitamente, eu despertei e me vi novamente no meu quarto de pé e chorando muito. O terror então tomou conta de mim e eu não consegui dormir. Na manhã seguinte, incapaz de ir trabalhar, eu fui direto para a casa da minha avó materna. Ao chegar, eu contei a ela a visão que eu tinha tido, ainda chorando muito. Minha avó fez um café, depois disse para eu me deitar um pouco e descansar, pois eu estava cansada e ainda traumatizada pelo episódio da morte do meu tio. Às 9 da manhã, minha mãe chegou procurando por mim. Assim que ela entrou e fechou o portão, nós ouvimos o som de um acidente. Eu estava deitada e permaneci desse jeito sem conseguir me levantar ou falar, enquanto minha mãe e minha avó gritavam por socorro. Eu tremia, mesmo sem ter visto o que havia acontecido, mas consciente de que aquilo tinha algo a ver com a minha visão. Eu já havia evitado ir trabalhar com medo do movimento de carros e motos, pois o caminho até o trabalho era bem movimentado. Eu optei por ficar na casa da minha avó, onde a rua era mais tranquila e as crianças brincavam despreocupadas. Minha mãe encontrou um senhor idoso caído com sangramento no rosto devido a um corte na testa. Seu filho, em pé, chorava desesperadamente, acreditando que o pai havia morrido. Naquela época, não havia SAMU. Minha mãe solicitou ao vizinho que os levasse rapidamente para o hospital, mas ele relutava com receio de sujar o carro. Minha mãe o ameaçou, dizendo que iria à delegacia caso o senhor idoso morresse ou fosse para o UTI devido à demora no socorro. Ele concordou, mesmo reclamando bastante. Imagine como eu me senti. Uma jovem de 17 anos pertencente a uma família muito católica vivenciando tudo isso. Após alguns dias, eu compartilhei minha situação com um vizinho idoso espiritualizado, admirador de Chico Xavier. Eu passei a frequentar a casa dele, onde tínhamos longas conversas e estudos. Isso me ajudou a compreender melhor as minhas visões, embora elas não tenham cessado completamente. O senhor do acidente se recuperou e depois ficamos sabendo que tudo foi causado por uma bola lançada pelas crianças
que resultou na queda da moto e no corte na testa do senhor. Com a ajuda desse senhor, com o tempo, eu consegui retomar uma rotina normal e hoje, aos 54 anos, eu continuo a ver, sentir e ouvir espíritos. Eu me sinto mais tranquilo e sem medo, embora eu acredite que ninguém aprecie presenciar ou sentir coisas ruins. Luciano, eu agradeço a você por ler o meu relato. Ouvir minha história na sua voz me fez reviver tudo novamente de uma forma fascinante. Em breve compartilharei mais relatos, pois ao longo desses 37 anos eu acumulei muitas experiências. Eu desejo paz e muita luz a todos. Fiquem com Deus. Sonhos lúcidos ou algo mais. Olá, Luciano. Eu tenho 40 anos e esta é a primeira e possivelmente a única vez que eu escrevo um relato para esse canal. Apesar de eu ter passado por muitas coisas ao longo dos anos, o que eu vou compartilhar hoje em especial ocorreu há apenas algumas semanas atrás. Peço desculpas por não mencionar o meu nome. No local onde eu moro pode existir alguém que acompanhe o seu canal e eu não gostaria de ser identificado. Eu resido no Distrito Federal, em uma cidade chamada Vale do Amanhecer, conhecida por ser uma comunidade doutrinária, onde a maioria dos habitantes faz parte da doutrina espírita. Portanto, ter contato com o sobrenatural faz parte da minha vida desde muito cedo. Eu acredito que eu posso me considerar um sensitivo, pois eu vejo sombras negras e luzes pela minha casa. Até mesmo meu cachorro brinca com uma delas de vez em quando, percorrendo da sala para a copa, depois da copa para a sala ou para o quarto de visitas. Recentemente, até mesmo eu convidei essa sombra para permanecer na minha casa, desde que ela não fosse agressiva ou representasse algum mal para minha família e meus queridos cães, que são como filhos para mim. Então vamos lá. Eu tive um sonho lúcido, um tanto quanto estranho, até mais estranho do que os sonhos que eu costumava ter. É sabido e descrito pela ciência que a cada noite temos uma média de 4 a 6 sonhos diferentes. Alguns durante o período em que estamos adormecendo e outros no período do sono conhecido como REM ou REM, como alguns gostam de chamar. Enfim, nesses sonhos eu passei por diversas versões minhas, onde eu me via tendo uma família, um emprego bem-sucedido e algumas outras versões onde eu era bem pobre. Isso me leva a pensar se nossos sonhos são, na verdade, desejos nossos que são realizados enquanto dormimos, ou versões nossas de outros planos que fazem parte de um multiverso. Em um desses sonhos, eu percebi que eu estava sonhando, mas em um lugar peculiar e totalmente desconhecido para mim. Parecia que meu corpo ou meu espírito estava viajando por um local de luz, com estrelas e planetas ao fundo, algo semelhante ao que vemos em séries como Jornada nas Estrelas, ou em filmes como Star Wars, quando eles entram em uma dobra ou um subespaço. Eu me questionava sobre onde eu estava, ao mesmo tempo em que experimentava um misto de medo e encantamento diante das maravilhas que eu via durante a jornada. Era um local verdadeiramente deslumbrante. Eu me perguntava onde eu estava, e ao mesmo tempo que eu estava assustado, eu estava maravilhado com certas coisas que eu via pelo caminho. Era um local simplesmente lindo, mas em um momento, em um piscar de olhos, eu me vi em outro lugar. Era uma terra árida e muito seca, e o céu era muito acinzentado. Eu olhava para os lados e lá não se via nenhum tipo de vida. Lá havia 2 luas, uma branca e uma vermelha. Era um local totalmente inóspito, com pedras imensas e pontiagudas, e que exalava um cheiro azedo que eu nunca havia sentido.
e algo dentro de mim me dizia que eu não deveria estar lá. Logo depois que eu pensei nisso, uma voz atrás de mim me dizia que eu estava certo e que lá não era o meu lugar e que eu deveria sair dali o mais rápido que eu pudesse. Eu tentei olhar para trás, mas era como se o meu corpo não se mexesse e eu não conseguia sair do lugar. Então a imagem de uma mulher surgiu caminhando bem na minha frente. Ela me disse que eu estava dormindo e que o meu espírito havia atravessado para um lugar que não deveria. Luciano, nesse momento eu consegui prestar atenção em sua aparência e eu vi que seus cabelos eram longos e loiros, quase brancos, e ela usava uma coroa feita de rosas. Ela tinha uma voz suave e tranquila que nesse momento havia tranquilizado a minha alma. Então ela me disse: "Volte para o lugar a qual você pertence, pois você não está sozinho." Então ela colocou a mão em minha cabeça e foi como se o chão se abrisse sob meus pés, enquanto eu caía em um tipo de limbo. Então, enquanto eu caía, eu ouvi a voz dela em minha cabeça me dizendo que eu deveria usar a autoridade que me havia sido dada. Eu acordei, mas não da forma como eu esperava. Eu não conseguia mexer meu corpo e logo pensei que havia entrado em uma maldita paralisia do sono, algo que há muitos anos eu não tinha e esperava nunca mais ter. Eu tenho uma cachorrinha que dorme comigo e quando eu virei a cabeça com bastante dificuldade, eu vi que ela estava escondida, encolhida com medo, no canto da cama latindo para alguma coisa, mas eu não conseguia ouvir o seu latido. Eu apenas a via bastante assustada. Foi quando eu senti uma pressão fora do comum em cima de mim e com muita dificuldade eu consegui virar a cabeça e fiquei aterrorizado com o que eu vi. Luciano, havia uma criatura parecida com um ser humanoide em cima de mim, agachado sob o meu peito. Era um peso tão grande que quase me impossibilitava de respirar. Seu corpo era revestido de um pelo escuro que parecia brilhar. Seus dentes eram muito brancos e cerrados e tinham um sorriso que eu apenas havia visto em filmes de terror. Eu não sei descrever como era sua cabeça, e eu não sei definir com que tipo de animal ela poderia parecer, mas ela tinha uma orelha grande e pontuda como a de um pastor alemão, e do outro lado havia um chifre curvado para trás. Seus olhos eram enormes e desproporcionais à sua cabeça, e a parte branca dos seus olhos eram de um vermelho bem intenso, como se fosse sangue. E dentro de suas pupilas, eu tenho quase certeza de ter visto duas cruzes invertidas. Amigos, lágrimas caíram do meu rosto e eu comecei a ficar muito preocupado com a minha cachorrinha. Então me lembrei das palavras ditas por aquela mulher, por aquele ser que havia aparecido no meu sonho momentos antes, me dizendo para ter autoridade. Então eu fechei meus olhos e fiz uma oração, enquanto essa criatura parecia ficar cada vez mais nervosa e me apertava cada vez mais. Então, em silêncio, eu comecei uma oração na qual eu dizia: "Eu sou filho do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. O Verbo se fez carne, ele morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, e o teu sangue tem poder. Pela autoridade que me foi dada de pisar na cabeça das serpentes e de fechar a boca dos leões, eu te expulso em nome de Jesus e do Espírito Santo." Então, Luciano e amigos, eu ouvi um grito assustador e meu quarto por um segundo foi iluminado por um clarão tão forte que por um momento eu cheguei que fosse cegar os meus olhos. Eu senti que aquela criatura saiu de cima de mim e saiu pela janela voando, e eu vi que seus movimentos eram como os de uma serpente. Então, finalmente, eu consegui respirar e ouvir os latidos da minha cachorrinha, e nós nos abraçamos, ambos tremendo de medo. Eu me levantei da cama, orei novamente e agradeci a Deus e pedi por proteção. Amigos, eu jamais imaginava passar por uma situação dessas.
Eu não sei até hoje quem era aquele ser que me fez voltar, mas se não fosse por ela, talvez algo pior poderia ter acontecido comigo. Eu só tenho uma coisa a dizer a você que está ouvindo esse meu relato. O mal existe e ele usa várias formas, mas sua essência de maldade nunca muda. Para se manter protegido, tudo que você deve fazer é usar a autoridade que lhe foi dada pelo Espírito Santo. Que a paz esteja com todos vocês. Andanças pelo corredor. Olá, Luciano. Meu nome é Daniele e eu sou do interior do Rio de Janeiro. Conheci o seu canal há cerca de 2 semanas, pois eu gosto de assistir vídeos sobre o sobrenatural. A plataforma me recomendou seus vídeos e eu simplesmente amei. Eu decidi então compartilhar 2 dos vários relatos que eu tenho e que aconteceram comigo. O primeiro relato ocorreu comigo e meu filho em minha casa. Eu tenho uma sensibilidade desde a infância e eu consigo ver, ouvir e sonhar com o sobrenatural, além de possuir um sexto sentido muito apurado. Certa noite, eu estava aguardando o sono chegar deitada na minha cama, com a porta do meu quarto entreaberta devido ao meu medo do escuro. Eu sempre deixo a luz do corredor que dá acesso ao meu quarto acesa para proporcionar alguma claridade. A porta do quarto dos meus filhos também dá acesso a esse corredor, e foi lá que algo inexplicável aconteceu naquela noite. Enquanto eu estava deitada, pela brecha da porta, eu vi o que eu pensei ser o meu filho. Eu não conseguia ver o rosto dele devido ao contraste entre o escuro do meu quarto e a claridade do corredor. Eu apenas vi a silhueta que tinha a altura e a forma do meu filho. Então eu vi que ele estava ali me observando. Eu o chamei pelo seu nome, mas não houve resposta. Chamei novamente e nesse momento ele correu para o meu quarto e se abaixou ao pé da minha cama como se quisesse brincar. Eu o repreendi dizendo que não era hora de brincadeiras, mas novamente eu não obtive resposta. Ao me esticar para olhar melhor, eu percebi que não havia ninguém lá. Eu fiquei arrepiada e o medo tomou conta de mim. Eu acordei meu marido que estava ao meu lado dormindo há muito tempo e contei o ocorrido e pedi para que ele verificasse as crianças no quarto delas. Ele foi até lá e viu que elas estavam bem e dormindo tranquilamente. Com muito medo, eu consegui pegar no sono apenas ao amanhecer. Meu segundo relato é semelhante ao primeiro, mas dessa vez aconteceu comigo e com a minha filha. Novamente eu estava deitada na minha cama à tarde da noite esperando o sono chegar, com a luz do corredor acesa e a porta entreaberta. Então eu vi minha filha saindo do quarto dela, passando pelo corredor em direção à cozinha. Eu tinha certeza de que era ela, pois tinha o cabelo cacheado e volumoso exatamente como o dela. Era magrinha e branca, exatamente igual à minha filha. Eu esperei um tempo pensando que ela estava pegando água, mas ela não retornou. Intrigada, eu resolvi levantar para ver o que ela fazia na cozinha, já que era tarde. Ao chegar lá, eu vi que não havia ninguém na cozinha. Eu fui então até o quarto dos meus filhos e, ao abrir a porta, eu encontrei minha filha profundamente adormecida. Dessa vez eu não senti medo e sim fiquei muito confusa com a situação. Já havia acontecido algo semelhante com meu filho e agora acontecia com a minha filha. Eu não sei se o universo está tentando me enviar algum recado ou me mostrar alguma coisa. Eu só sei que foi algo além do comum. Como mencionei, eu tenho sensibilidade desde criança, mas nunca quis desenvolver esse dom. Muito obrigada, Luciano, por me proporcionar esse espaço e obrigada a todos que ouviram meu relato. Em breve eu enviarei mais experiências vividas por mim e pela minha família.
Um grande abraço a todos. O desenho. Luciana Inscritos, muito boa noite. Minha história se passou em meados de 1976, quando eu devia ter entre 8 e 9 anos. Morávamos eu, meu irmão, minha mãe e minha avó, numa casa de quarto, sala, cozinha e banheiro, no bairro da Moca, na cidade de São Paulo, capital. Era por volta das 11h30 da noite e a minha mãe estava na sala vendo TV, minha avó tomava banho, meu irmão dormia no quarto e eu tinha por hábito pegar qualquer papel e lápis que encontrava e fazer sempre o mesmo desenho. Uma nuvem e de um lado um anjinho e do outro um diabinho. Era um costume que eu tinha de sempre fazer um desenho desses antes de dormir. Não foi diferente naquela noite, mas assim que eu terminei o desenho, algo sobrenatural aconteceu. Minha cadeira tombou para trás e eu caí com as costas para o chão totalmente paralisado. As portas do armário começaram a bater. Um copo que estava no armário voou até a pia e espatifou-se. As páginas do meu caderno moveram-se como se alguém as estivesse folheando e uma ventania tomou conta da cozinha. Minha mãe tentou entrar na cozinha, mas não conseguia. Eu me lembro da minha avó sair do banheiro enrolada em uma toalha e, ao ver aquela cena, ela imediatamente começou a rezar o credo. E então, naquele exato momento, tudo cessou. Então minha mãe finalmente conseguiu entrar na cozinha e me ergueu do chão sem entender o que havia acontecido. Minha avó me abraçou e nada comentou, apenas me levou até o quarto, rezou um Pai Nosso e me fez adormecer. Luciana e amigos, eu também não sei ao certo o que aconteceu naquela noite e evito até comentar com as pessoas com receio de que achem que eu sou um contador de histórias, mas com certeza esse fato foi uma coisa que me marcou bastante, e enquanto eu viver, eu nunca vou me esquecer dele. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.